Quinta característica. Alegria em meio à adversidade. Por quê? Capítulo 1, 1 aos Tessalonicenses, versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com muita tristeza, chorando pitangas, desesperados, é o que a Bíblia diz? Não, com gozo do Espírito Santo, com muita alegria. Os irmãos em Tessalônica estavam sofrendo por conta das tribulações, mas o que eles vivenciaram ali? Eles vivenciaram o gozo do Espírito, uma alegria do Espírito. Passaram perseguições, tribulações, foram afligidos, mas eles se alegraram no Espírito Santo, irmãos, porque eles tinham recebido a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior alegria nossa. Jesus precisa ser o maior prazer da minha e da tua vida, não importando o que aconteça, mesmo em meio às tribulações. E, igreja, presta atenção, nós seremos perseguidos, porque nós seremos odiados de todas as nações. Eu não posso te enganar, irmão. Esse tempo vai chegar. Nós temos relatos após relatos de pessoas sendo ameaçadas, familiares ameaçando algumas coisas aí. Ontem o pastor, inclusive, relatou um desses acontecimentos. Nós, várias vezes, olha para os nossos irmãos na China, na Ásia, em alguns países da África. Olha, irmãos, olha para os nossos irmãos. Agora olha para dentro de você. Você é um verdadeiro cristão? Eu sou um verdadeiro cristão? Se nós somos verdadeiros cristãos, nós seremos perseguidos, irmãos. E isso não é motivo de tristeza, isso não é motivo de pesar, isso não é motivo de dor no meu e no teu coração, isso é motivo de grande alegria, de sermos achados dignos do Senhor, irmãos. E Jesus falou isso. Mateus, vá comigo, por favor. Mateus, capítulo 5, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5. Jesus está no puro suco da sua pregação, no Sermão da Montanha. E aí no versículo 11, Jesus diz assim, nas bem-aventuranças. Versículo 11. Bem-aventurados, felizes, sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Parênteses. Tem gente que diz que, estão me perseguindo no trabalho, estão me perseguindo na vizinhança. É porque, na verdade, muitas vezes você não dá bom testemunho. É porque muitas vezes eu não dou bom testemunho. Então não é perseguição porque somos de Cristo, é perseguição porque nós, às vezes, fomos indiferentes com as pessoas, fomos ríspidos, fomos ociosos no trabalho, para dizer de uma forma tranquila, para não ofender ninguém. É porque nós, muitas vezes, nos sentimos superiores aos outros. Então, às vezes, a gente diz que, eu estou sendo perseguido, estou sofrendo uma afronta do inferno. Não está, irmão. Muitas vezes não está. Muitas vezes é porque você não está sendo um verdadeiro cristão, então você não tem as práticas que a Bíblia nos ensina que um cristão deve ter, e aí as pessoas apontam o teu erro, mas não só o seu, aponta dos outros que também fazem as mesmas coisas. Então nós precisamos saber separar, entendeu? Não é perseguição porque você está sendo perseguido, é a perseguição por causa do nome do Senhor, é outra coisa. É que Jesus está falando, é por minha causa, é por causa de Jesus. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, amados. Jesus está nos dizendo para nós exultarmos de alegria, para nós celebrarmos quando nos perseguirem por causa dele. Isso é alegria, porque quando você e eu fomos perseguidos por causa de Cristo, é porque de fato e de verdade nós somos de Cristo, e das mãos do Senhor, da destra poderosa de Cristo, ninguém pode nos arrebatar, e para sempre nós estaremos com Ele. Isso é alegria, irmãos. Isso precisa ser motivo de gozo no nosso coração.
alegria, irmãos. Isso precisa nos alegrar. Trazer, sabe? É claro, eu já fui acusado judicialmente, já sofri processo. Injustamente, não foi por causa de Cristo, foi porque eu não quis obedecer uma lei hospitalar de que eu não poderia entrar para visitar o meu pai que estava internado para uma cirurgia, para retirada da próstata, que ele estava com câncer. E eu querendo infringir as regras do hospital para entrar lá, para ter na minha mente uma suposta última chance de pregar o evangelho para ele. E eu reinfringi a regra, e a regra não era para eu ter entrado, e eu quis entrar. Então você infringiu a regra aqui, você fez isso. Eu sofri um processo que foi arquivado, claro, porque não tinha fundamento algum, e isso nos aflige o coração. Nesse período eu fiquei muito afligido, porque eu não tinha que ter infringido aquela regra, sabe? Naquela questão ali, por aquilo. Não foi por causa de Cristo. Não foi porque eu queria pregar o evangelho em todo o hospital. Não é porque eu queria servir ao Senhor. Não é porque eu queria estar reunido com os meus irmãos congregando. Mas é porque eu me destemperei ali e quis fugir de uma regra que era a regra. É muito ruim isso. Só que como nós fomos orientados e instruídos, nós precisamos estar conscientes de todas as nossas atitudes, irmãos, e saber que por causa de Cristo, nós seremos sim acusados injustamente, nós seremos sim presos, nós seremos sim denunciados, nós seremos açoitados e nós seremos martirizados. Mas isso precisa ser motivo de grande alegria para mim e para você, irmãos. Isso precisa ser alegria para nós. Nós precisamos ser aqueles que, de fato, amam ao Senhor e se alegram, e mesmo em meio à adversidade. Irmãos, todos nós passamos adversidades. Irmãos, todos nós, em níveis diferentes, estamos afligidos esses dias. A minha rotina de trabalho, ela permanece a mesma. Mas o que está ao meu entorno, meus irmãos em Cristo, parentela, minha filha que não está estudando, não está igual. A minha rotina de trabalho permanece, mas o que está ao meu entorno não está igual. Então, de certa forma, em alguns níveis, ao longo dessas últimas semanas aí, último mês, em algum certo grau, isso me afligiu. Isso, em algum grau, está afligindo também as crianças, está afligindo os idosos, está afligindo os chefes de família. Algumas pessoas tiveram sua renda diminuída, alguns perdem emprego, alguns ficam doentes, de fato, alguns morrem. Só que essas adversidades do cotidiano não podem roubar a nossa alegria no Senhor Jesus. Você está entendendo? Um verdadeiro cristão, ele se alegra no Espírito, mesmo em meio à adversidade. Não é que ele se alegra na Netflix, não é que ele se alegra no vídeo do YouTube, não é que ele se alegra na piada que está contando ou ouvindo, não é que ele se alegra numa brincadeira, não é que ele se alegra nisso, ele se alegra no Espírito, nas coisas espirituais. É o que o texto diz para nós aqui.